Pessoal, no Guilherme Ferreira Entrevista de hoje, eu vou conversar com a atriz Denise Del Vecchio. São 50 anos de carreira entre trabalhos na TV, no teatro e no cinema. Denise emociona, Denise nos faz rir, Denise nos faz refletir através da vida interpretada pela arte. Vamos conhecer um pouco da trajetória de sucesso dela a partir de agora. Denise, seja muito bem-vinda. Obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui conversando com você e com seus ouvintes e telespectadores. Eu não sei como chama isso hoje. Os dois, Denise, telespectadores e ouvintes. Muitíssimo obrigado pela sua presença, Denise. Denise, em 2008, a Tuna Dweck, ela escreveu a biografia Memórias da Lua, que conta a sua trajetória artística, a sua trajetória pessoal, em um livro muito gostoso. Quando eu comecei a lê-lo, parecia que eu estava assim, tomando café com a Tuna e com você, porque eu imaginava as duas ali, porque a linguagem é muito gostosa, é uma linguagem muito pessoal, né? Uma linguagem que aproxima o leitor de quem escreve. E tem uma parte lá na biografia que fala do seu amor pela leitura. O seu pai te deu uma coleção do Monteiro Lobato, 17 livros do Monteiro Lobato, quando você tinha 7 anos. Qual foi a importância da leitura na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Bom, esse presente que o papai me deu, até hoje eu lembro do choque que eu tive quando era Natal, e eu cheguei e aquilo estava embaixo da árvore, aquelas de 17 volumes. Aqueles 17 volumes continuam aqui, estão guardados aqui comigo até hoje. São velhinhos, tão lindos ainda. Capa verde, uma verde prateado, o prateado está descascando. E naquela época, quando eu tinha 7 anos, a televisão era muito incipiente, não tinha um desenho do Pica-Pau e olhe lá. E eu sempre fui uma menina recolhida, tímida. Então, o livro foi um universo que se abriu para mim. Aquele universo do Monteiro Lobato falando não só das Reinações de Narizinho, mas dos 12 trabalhos de Hércules. Foi ali que eu me aproximei, por exemplo, da mitologia grega, e isso vem ser útil depois, quando eu começo a fazer teatro, com os textos clássicos, não é? E Aristóteles, enfim. Esse encontro do livro com a pessoa, ele abre portas, ele te abre portas, ele te cria universos diferentes, coisa que eu venho aplicar depois no meu trabalho de atriz. Porque quando você mergulha em personagens, por exemplo, Dostoiévski, que escreve personagens como ninguém, você vai criando um repertório que te ajuda a trabalhar os personagens que você encontra pela frente para fazer. Aquilo tudo vai enriquecendo, são outras vidas que estão colocadas dentro dos livros que enriquecem a tua própria vida. Denise, eu posso dizer que o professor Gáudio, ele deu aula de geografia para você na adolescência, ele foi o responsável por despertar em você o gosto pelo teatro, a vocação pela carreira artística? Com certeza. E foi através do professor Gáudio que eu comecei a frequentar os espetáculos. Ele era um amante do teatro, mais do que da geografia até. Ele era um homem muito famoso no meio teatral paulista naquela época, porque ele lotava as salas com seus alunos. E eu fui com ele, fui assistir Morte e Vida Severina a primeira vez, no Teatro Municipal, lá em cima, na Torrinha, e depois fui assistir inúmeros espetáculos com ele. E eram espetáculos que naquela época muito contundentes, muito importantes, muito vitais. Tinha o TUSP, tinha o Arena, tinha o Oficina, e a gente ia assistir todos esses espetáculos. Isso, com certeza,
contribuiu para a minha formação e para a minha escolha. Ô Denise, por que o Teatro Jornal foi a experiência mais rica da sua carreira? Sempre que eu falo de teatro jornal, eu me emociono, sabe? Porque foi por onde eu comecei, no Teatro de Arena, a partir de um curso de teatro que eu fiz lá. 6 pessoas ficaram nesse trabalho, né, a convite do Boal, ficamos dentro do Teatro de Arena para fazer uma pesquisa de teatro jornal, no que veio se chamar Núcleo 2 do Teatro de Arena. Então, esses jovens, nós pegamos essa proposta do Boal, que era fazer espetáculos de teatro a partir de notícias de jornal. E dessa pesquisa nasceu o Teatro Jornal primeira edição, que nós usávamos notícias do jornal, e daí o Boal acabou desenvolvendo no mundo inteiro o Teatro Fórum, que hoje é um negócio que se usa ainda no mundo todo, que são um teatro que vai a todos os cantos e debate assuntos, através das próprias pessoas das ruas, das comunidades, fazendo seus próprios espetáculos e discutindo suas questões. Então, essa raiz do Teatro Jornal, que me levou para o Festival de Nancy, na França, em 71, que desenvolveu toda a primeira fase do meu trabalho com o grupo, e que veio depois chamar Grupo Núcleo de Teatro, ele é muito importante, porque ele criou uma base em cima da qual o Boal desenvolveu uma pesquisa maravilhosa com vários grupos de teatro. Então, para mim, ele é emocionante até hoje. Nós evoluímos dentro do nosso trabalho já sem o Boal, que estava no exílio, nós evoluímos para um teatro-jornal histórico, que era buscando notícias não do dia a dia, mas que tinha correspondência com o momento atual, mas em fatos históricos. Então, por exemplo, nós fizemos um teatro em cima de jornais de 1918, quando teve a epidemia de 1918. Imagina hoje como seria atual. Então, você até antecipou a pergunta que eu ia te fazer em relação a essa peça. A epidemia baseada na gripe espanhola, que arrasou o mundo em 1918. Isso. Você acredita que uma releitura dessa peça nos dias atuais, ela teria êxito, Denise? Talvez. Olha, você está me dando até uma ideia. Porque foi um espetáculo que a gente fez por todos os cantos, nas periferias, e ele era muito divertido. A gente conseguia falar desse assunto de uma forma muito divertida, e a epidemia era o pano de fundo para outras notícias que nós achamos no próprio jornal. Então, a cada notícia terrível que nós tínhamos uma greve muito importante, tivemos uma greve muito importante em São Paulo, ao mesmo tempo a alta sociedade fazendo leilões beneficentes. Então, a gente trazia todo esse contraponto com a epidemia de fundo, destruindo vidas e mais vidas. Olha, eu vou dar uma olhada, se eu encontrar esse texto, eu acho que eu vou pensar. Você me deu uma ideia. Quem sabe não vira um espetáculo online. Você é a favor, Denise, desse novo modo de fazer teatro? Sou, porque eu acho que é uma alternativa. Eu ainda não me encontrei dentro disso. Às vezes, de tudo que eu assisti, algumas coisas são muito inovadoras. As pessoas estão fazendo pesquisas, cruzando com o cinema, cruzando com o visual, e algumas coisas eu acho um pouco aborrecidas, porque fica apenas uma fala, às vezes lamentosa. Então, eu acho que as pessoas, especialmente as mais jovens, estão procurando um caminho
nesse universo que eu acho que será muito proveitoso. Por quê? Você estava me falando numa conversa offline que algumas coisas que eu fiz você não pôde ver porque não foi para a sua cidade. E hoje em dia, se a gente pesquisar uma linguagem que sirva as duas coisas, ao vídeo e ao palco, todo mundo, em qualquer cidade do Brasil, vai poder assistir o espetáculo. Ele vai poder estar disponível dentro de uma linguagem que não é apenas a filmagem de longe, que a gente usou numa época, apenas para documentar os espetáculos, mas sim criar uma linguagem que seja estimulante e viva dentro do mundo virtual. Eu acredito muito nisso, sim. Ô Denise, você ganhou o prêmio Shell de melhor atriz pela sua atuação em Trágica 3, em que você fez a Medeia. Era um monólogo, né? Eram 3 atrizes que falavam de maneira separada, e você falava por quase 25 minutos, um texto denso, diga-se de passagem. É mais fácil ou mais difícil, Denise, galvanizar a atenção do público com monólogos? O público fica mais atento ao assistir monólogos? Ou você já parou para pensar nisso? Já. Tem muitos tipos de monólogos, né? Tem um monólogo que derruba a quarta parede, onde você se dirige diretamente ao público e ele se incorpora ali dentro, ele acha divertido, ele participa. E tem monólogos, como era o caso da Trágica, onde a Medeia, por exemplo, eu fiz um trabalho que o Guilherme me propôs e que foi maravilhoso. Ele me disse, é uma Medeia alemã, não é italiana, não é extrovertida, é uma Medeia alemã. Então eu tive que trabalhar praticamente sem movimentos, era um monólogo de fala e de sentimento, de trabalho interno, e que eu tinha que chegar ao público através disso. Então o que eu aprendi, por exemplo, a minha entrada, meus passos em silêncio, entrando no palco, já tinha uma carga que tinha que chamar o público para olhar para mim e para entender. Inclusive, meu monólogo era o terceiro, então já tinha passado 1 hora quase de espetáculo, 40 minutos, um pouquinho mais, e eu tinha que entrar e segurar o público para terminar o espetáculo. Então, eu fiz um trabalho de tom de voz, de projeção, e aí, quando eu dava a primeira fala, eu sabia se eu tinha conseguido segurar o público ou não. E a partir disso eu fui conseguindo criar uma vida sem movimentos, pouquíssimos movimentos, e com um trabalho de voz que me levou para isso. Então, eu consegui. Então nós vamos para uma outra peça que você fez e também foi premiada, que foi a Candelária, de Lua de Cetim. Você ganhou o prêmio Mulher pela sua atuação. E é uma parceria que você tem com o Alcides Nogueira. Ele escreveu essa peça. E eu sei que essa peça ela é muito importante na sua trajetória. Quando você para refletir acerca desse espetáculo, desse trabalho, o que a Candelária conseguiu resgatar ou acrescentar na vida de Denise Del Vecchio? Candelária, a peça é linda, Lua de Cetim, e por isso o nome do livro, Lembranças da Lua, porque por causa de Lua de Cetim. A peça é extraordinária. E é uma peça que, naquele momento em que ela foi montada, ela era muito importante, porque eram as primeiras vezes que a gente começou a falar de ditadura, de repressão, de mortos, desaparecidos, de formas de luta. Então, ali, através da história daquela família do interior simples, toda essa discussão vinha à tona.
E a Candelária era uma mulher mais velha do que eu, né? Ela era uma mulher muito mais velha. Tanto que as pessoas falavam, você é doida, vai fazer uma mulher tão mais velha. Mas eu não via a Candelária através de idade. Eu via através da essência daquele personagem, daquela mãe e daquela esposa simples do interior, que tinha muito humor, mas que vivia num período que ela não entendia, uma ingenuidade de um período em que o entendimento da personagem não chegava ao mundo. O que era aquela ditadura? Por que o filho dela estava sendo perseguido? O que estava acontecendo? Por que as pessoas estavam desaparecendo? Então, a Candelária, ela tinha essa simplicidade, essa ingenuidade, essa quase alienação, mas que dava sustentação para aquela família toda. E essa contradição me enriqueceu muito. Porque quando a gente é muito jovem, a gente é muito bobo, né? A gente acha que o teatro vai transformar o mundo, a revolução vai transformar o mundo. E depois que a gente... A Candelária já sabia que não era assim. A Candelária sabia que a vida é dia a dia, que as dificuldades são assim, que o mundo dá voltas, que nada se resolve de uma vez. Pronto, agora temos um governo democrático e progressista, ótimo, vamos adiante. Aí a vida vem e mostra, Denise, não é bem assim. Então, a Candelária serviu para mostrar isso para mim, porque ela sabia que a vida, e a peça tem isso, porque depois da morte da Candelária vem umas outras formas de resistir e continuar vivendo dentro da própria peça. Então isso é que ela me trouxe. Ainda em teatro, nós vamos para As Pontes de Madison, peça de 2009, 2010, adaptada, né, baseada no livro. As Pontes de Madison também já virou filme. E a sua personagem é a Francesca. A Francesca era mãe, esposa, literalmente do lar, era abnegada e submissa. Aí, quando ela fica sozinha em casa por 4 dias, o fotógrafo Robert, interpretado pelo Marcos Caruso, bate a porta da Francesca pedindo uma informação de uma determinada ponte. Aí há o envolvimento e ela descobre o amor. Eles vivem um amor intenso durante 4 dias, até que a família dela, o marido e os filhos que estavam em viagem, retornam e ela tem a possibilidade de ir embora com o Robert e viver o amor que ela acabara de encontrar. Mas ela optou por ficar em casa ao invés de ir embora com o Robert. Você, que ficou mergulhada na vida de Francesca, acha que faltou coragem para ela? A Francesca e o Robert tiveram uma paixão. Eu não sei se seria amor, mas eles tiveram uma paixão incontrolável, enlouquecida. E a Francesca, nessa oportunidade, descobre um outro mundo que ela não conhecia. Eu tive um terapeuta que me dizia assim, quando eu me apaixonava, você vai dar conta? Você tem que saber se você vai dar conta de prosseguir dentro disso. Se você avalia e acha que não vai dar conta, é melhor dar um passo atrás. Eu acho que a Francesca chegou à conclusão que ela não daria conta dessa vida tão diferente da vida pacata, estabelecida, a qual ela estava acostumada, que ela não daria conta de viver longe dos filhos, e que aquele homem, mesmo tão simples, tão comum, ele também era um fator de estabilidade. Então ela escolhe ficar na estabilidade, ela não tem coragem de se arriscar pelo mundo, porque ela sentiu internamente que ela não daria conta, apesar de ter sido uma renúncia muito forte, porque a tentação era muito grande.
mas eu acho que ela chegou à conclusão que ela não daria conta daquilo e que ela ia fazer a infelicidade de muita gente, do próprio Robert, dela mesma e de toda a família. Então, ela prefere dar um passo atrás e se conformar com aquilo que ela já conhecia. Ô, Denise, você acredita que o teatro e a televisão, eles podem servir como uma terapia para o ator se ele estiver em um momento pessoal difícil? Não, acho que não. Acho que não. Acho que ele não é uma terapia. Eu acho que a gente tem que fazer muita terapia para chegar e encarar os personagens, porque ali são outras vidas que a gente está vivendo. A gente aprende muito fazendo um personagem, mas eu não acredito que seja uma terapia. A terapia, eu nunca carreguei o personagem junto comigo. Teve uma personagem que me desestabilizou, que foi Florbela Espanca, porque eu me identifiquei muito com ela. Me identifiquei muito, muito, e ela teve uma vida trágica e maluca, e essa daí nunca se perguntou se ia dar conta, ela ia adiante, adiante, adiante. Então, mas você falou na Florbela, não, perdão, mas você falou na Florbela Espanca, lá no livro da Tuna Dueck, na sua biografia, ela conta que naquele momento de Florbela Espanca, você passava por um momento pessoal difícil. Ela não serviu como uma válvula de escape para você esquecer um pouco da realidade difícil que você vivia naquele momento? Não, não. Pelo contrário, ela somou, eu somei as dificuldades da Florbela às da Denise. E foi, depois que terminou, foi uma temporada longa, o espetáculo foi sucesso, depois de que terminou, eu precisei de um tempo para me afastar de Florbela e recuperar a minha estabilidade emocional. Eu acho que foi a única vez que eu me deixei envolver tanto por uma personagem mesmo. Tenho vontade de voltar a fazer Florbela hoje, com mais sabedoria e mais estabilidade emocional, para saber como eu encararia essa mulher hoje, sabe? Tenho vontade de voltar a fazer, não aquela peça, mas algumas coisas da Florbela. Pedir para o Alcides escrever um monólogo, talvez, um resumo, talvez, e voltar a me encontrar com Florbela para saber como eu encararia isso hoje. Mais uma ideia, hein, de espetáculo surgindo, quem sabe? Denise, vamos um pouquinho agora falar um pouco de alguns trabalhos que você fez na televisão. A Ioiô de Malhação do ano 2000 foi uma experiência feliz na sua carreira? Muito, muito. Eu tinha terminado de fazer Força de um Desejo, a novela, e aí era outra atriz que ia fazer, porque mais uma vez era uma personagem mais velha. Eu sempre sou chamada para personagens mais velhas. Mais uma vez era uma personagem mais velha, mas a outra atriz teve algum problema e o Marcos Paulo me chamou e falou: olha, tem um personagem de Malhação, você não quer fazer e tal? Aí eu disse: por que não? E aí era com o Guilherme que vem me dirigir depois, em Trágica, né? E eu fazia o Guilherme Leme. O Guilherme falando para as pessoas. Isso, era o Guilherme Leme que fazia meu sogro, não, meu genro. Meu genro. Fazia meu genro, isso, obrigada. Ele fazia meu genro e a gente se divertia, cara, porque era uma perua, aí o texto era muito bom, e a gente se divertia, tanto que a gente foi várias vezes para aquele programa que mostrava os erros dos atores, vale a pena ver, video show. A gente foi várias vezes dando
crises de gargalhada sem conseguir voltar para gravar, tendo que se morder a bochecha, a língua para poder voltar a trabalhar. Então foi muito divertido, porque era leve, a gente trabalhava pouco, 2 dias por semana, e então o texto era bom de decorar, foi muito bom mesmo. Ô, Denise, compor uma personagem como a Dona Mocinha, de Chocolate com Pimenta, a novela que é atemporal, porque qualquer vez que ela passa é sempre sucesso, e a sua dobradinha, só fazendo um parênteses, com Osmar Prado, que viveu Margarida, foi sensacional, mas compor uma personagem como a Dona Mocinha, que é uma mulher pura e não deixa de ser cômica, é uma composição mais meticulosa, Denise? Porque para não cair num estereótipo, né? Então ela tinha uma ingenuidade que eu não podia perder. Eu não podia cair na caricatura da mulher virgem, ingênua, que não sabe das coisas. Então, eu tive que trabalhar essa coisa dessa ingenuidade com a maior pureza possível, sabe? Com a maior limpeza possível, para não cair no estereótipo. Então, quando ela não sabia coisas tão óbvias, quando ela descobre que a menina era um menino, quando ela aceita, ela casa e tem medo de consumar o casamento. Então, tudo isso tinha que ser feito com muita delicadeza, que essa ingenuidade fosse muito genuína. E o Osmar ajudava muito nisso, ajudava muito, porque ele também botou uma pureza no personagem dele, uma vergonha, uma coisa de não saber lidar direito com a questão do amor, eu acho que foi o resultado dessa química que resultou tão bem. Denise, você fez a Naná em JK, que era irmã do presidente Juscelino Kubitschek, e eles tinham uma proximidade muito grande. E eu sei que você também tem uma proximidade muito grande com a sua irmã, Alzira. Essa proximidade de vocês duas na vida real foi importante para a sua composição dessa personagem? Você trouxe alguma coisa dessa amizade de vocês duas para a personagem? Talvez. Para mim, a minha ligação com a minha irmã, ela é muito importante, ela é muito visceral. Nós somos as melhores amigas uma da outra, nós somos cúmplices, nós já trabalhamos juntas, enfim, nós somos muito interdependentes. E talvez eu tenha levado isso, sim, para o JK. Porque, inclusive, a relação com o Zé Wilker era muito boa, ele é um ator muito acessível, ele era um ator muito acessível, e a gente tinha uma relação muito boa. Isso talvez tenha facilitado eu trazer essa relação, esse entendimento do que é ser um irmão ou uma irmã para a Naná. Acho que sim, você tem razão, nunca tinha pensado nisso, mas acho que sim, não foi consciente. Denise, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu vou falar da Joquebed, que eu sei que é uma personagem que você tem um enorme carinho, teve um prazer de tê-la feito na novela Os 10 Mandamentos da Record TV. E quando você vê a vida da Joquebed, que é uma personagem bíblica, era uma mulher com esperança e uma mulher de muita fé, porque a Joquebed, para salvar o filho da tirania do faraó do Egito, ela abre mão do filho e dá o filho, apesar de ela reencontrá-lo anos depois, mas ela abre mão de viver com o filho na infância, parte da adolescência. Essa questão maternal da Joquebed, de alguma maneira, ela proporcionou em você alguma reflexão? Você teve um outro olhar materno com essa personagem? E você, por favor, emenda a sua resposta, se ela deixou alguma marca na Denise Del Vecchio. Como mãe, eu acho que ela teve uma coragem imensa. Eu sempre fico pensando
Se eu estivesse nessa situação, o que eu faria? Eu não sei te responder. É a mesma coisa de escolha de Sofia, né? Você colocada diante dessa situação, como é que você reage? E você tem que escolher, abrir mão do seu filho ou garantir a vida de uma filha. Abrir mão do seu filho e esperar que ele continue vivo. E abrir mão do seu filho e isso ser uma forma dele continuar vivo. Eu não sei responder isso. Por isso que eu admiro tanto a Joquebed e a grandeza do gesto dela. Porque ela era uma mulher com tanta perseverança, de tanta fé, de tanta certeza de que o mundo ia conspirar a favor dela, que valia a pena ser perseverante, que isso ficou para mim, sabe? Ela esperou, todo mundo dizia que o marido estava morto e ela tinha certeza que ele estava vivo e ficou esperando ele voltar. Ela encontra com o filho, ela vai ver o filho na prisão, ela encontra com ele e ela tem certeza que um dia ela vai, apesar de todo o sofrimento, se reencontrar com esse filho e que ela tem certeza que o povo será liberto. Então eu achei isso ficou para mim, sabe? Essa fé, essa certeza de que a gente pode continuar lutando para melhorar a nossa vida. Denise, eu quero muito agradecer a sua generosidade e gentileza comigo por parar seus afazeres e falar com o meu canal por esses minutos. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Guilherme, espero ter correspondido à sua expectativa e à expectativa dos seus telespectadores. Um grande abraço e até breve. Até breve, Denise, muito obrigado. E se você gostou dessa entrevista, por favor, dê o seu joinha e, por favor, também inscreva-se no canal. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com uma outra convidada ou um outro convidado. Até lá!